Um conto de lua cheia. O silêncio depois do grito. Sérgio chegou ensanguentado na delegacia. Ele gritava por socorro. Já passavam das 2 horas da manhã, quando os policiais da pequena base no interior de Alagoas se assustaram com a cena. Um deles, ao ver o sangue ainda escorrendo pelo corpo de Sérgio, pensou se tratar de uma tentativa de homicídio e ordenou que ele se deitasse no chão. Outro policial veio ver o que estava acontecendo e, ao ver o homem deitado e ensanguentado, sacou sua arma do coldre e ficou atento, olhando para fora da delegacia, pois em seu treinamento aprenderam que uma situação só está controlada quando não há mais perigo iminente. E o perigo estava apenas começando. Sérgio permanecia deitado com as mãos na cabeça. O policial perguntou seu nome e o que havia acontecido. Sérgio respondeu que tinha sido atacado por um lunático, mas ainda não havia dito o próprio nome. "Me diz o seu nome", falou o policial já impaciente. "Meu nome é Sérgio. Eu sou motorista de caminhão e..." Antes que Sérgio continuasse, o outro policial que estava na contenção se voltou e disse: "Olha para mim, Sérgio." Assim que o policial olhou para o rosto dele, o reconheceu e disse para o colega: "Eu conheço ele, é meu primo." Mesmo sendo primo de um dos policiais, Sérgio permaneceu deitado. Seu primo perguntou novamente o que tinha acontecido. Sérgio descreveu com detalhes o que lembrava e, quando questionado sobre o sangue em seu corpo, disse que não era dele, mas de seu ajudante. O lunático o atacara ao seu lado, na cabine, enquanto dormiam. Os policiais ainda não conseguiam entender o que realmente havia ocorrido. Foi quando um outro policial chegou em uma viatura. Ele estava pálido, ofegante. Seus colegas perceberam o medo em seus olhos. Assim que entrou na delegacia e viu Sérgio deitado no chão, avançou nele sem pensar. "Você tinha que ter ficado lá", gritou o recém-chegado agarrando a camisa de Sérgio. O primo de Sérgio o puxou para trás. "Que diabos deu em você, Fábio? Se controla." Mas Fábio parecia em frangalhos. Tremia como se tivesse escapado de algo impossível de explicar. "Vocês não estão entendendo", disse ele com a voz falhada. "Aquilo não é um lunático. Não é um homem." O silêncio caiu como pedra. Até o sargento Valmir, conhecido por nunca se abalar, franziu o senho. "Explique direito, soldado." Fábio respirou fundo. Seus olhos foram até Sérgio. Ele não contou tudo. O primo se ajoelhou ao lado de Sérgio. "Sérgio, o que atacou vocês?" Sérgio parecia lutar contra a memória. Sua respiração ficou pesada, como se ainda ouvisse o vento batendo na lona da carroceria, o ronco do motor distante do posto e... aquele som. O primeiro som. O som que rasgou a madrugada antes do ataque. Ele fechou os olhos. Eu não quis falar. Ninguém ia acreditar. Mas quando eu olhei nos olhos daquele bicho, não era gente. Não era. Fábio confirmou, a voz trêmula. Eu vi a estrada. A caçamba do caminhão dele estava destruída, rasgada, como se algo tivesse cravado garras de metal. E mais, ele respirou fundo. Na pista tinha sangue. Muito sangue e pegadas. Pegadas que nenhum animal daqui faz. Valmir deu um passo à frente. Pegadas de quê? Fábio hesitou. Humanas, mas grandes, muito grandes e com garras. Então Sérgio completou, a voz rouca. Quando eu acordei com o grito do meu ajudante, a lua estava cheia, cheia como eu nunca tinha visto. O caminhão tremia e ele puxou meu ajudante pela janela como se fosse um pano. De uma vez só, o primo arregalou os olhos. Você viu o rosto? Vi, Sérgio sussurrou. E não era rosto de homem. Era metade gente, metade fera e totalmente faminto.
Antes que algum deles pudesse reagir, um som cortou a noite lá fora. Um aivo longo, profundo, ecoando pela mata ao redor. Mas não era de lobo. Era maior, mais grave, mais consciente e vinha de perto. Muito perto. Valmir levou a mão ao coldre. Fábio deu um passo para trás. Sérgio começou a chorar sem som. A luz na frente da delegacia piscou 2 vezes e apagou. O breu tomou conta da entrada da delegacia. As lâmpadas externas estalaram como se algo tivesse passado a unha no vidro. E a sala mergulhou numa penumbra amarelada, sustentada apenas por uma lâmpada fluorescente antiga que tremeluzia no teto. O uivo ecoou de novo, mais perto. Desta vez, acompanhado de um som surdo, como passos pesados esmagando galhos. Sérgio começou a balbuciar. Ele seguiu meu cheiro. Ele não vai embora. Ele sabe que eu entrei aqui. Fábio empurrou uma mesa para sanear a porta. Isso não vai segurar aquilo, gritou o primo de Sérgio. Valmir levantou a mão firme. Silêncio. Eu quero todos armados, luzes apagadas. Quem usar lanterna, aponta para o chão. Nada de chamar atenção. O lugar ficou quieto de um jeito antinatural, como se o ar tivesse parado para ouvir também. Então, toca um único toque na porta. Seco preciso. Como se o que estivesse lá fora estivesse testando a madeira. Os policiais ficaram imóveis. Toque, toque. Desta vez, um pouco mais forte. Um pouco mais lento, um pouco mais consciente. Isso não é animal, sussurrou o primo de Sérgio. Fábio, tremendo, completou. Ele sabe onde a gente tá. Do lado de fora, algo arrastou a mão, ou garra, pela parede de cimento. O barulho era horrível, um arranhado profundo, grave, como se algo estivesse marcando o território. Os policiais ficaram com o coração na garganta. A lâmpada do teto piscou mais uma vez e apagou de vez. A delegacia inteira mergulhou na escuridão. Não se mexe, sussurrou Valmir. Mas antes que todos pudessem obedecer, o vidro da janela lateral explodiu. Estilhaços voaram para dentro como uma chuva de lâminas. Um dos policiais gritou ao ser atingido no rosto. Outro caiu de costas, batendo contra a parede. No meio do caos, algo entrou pela janela. Não entrou correndo, entrou agachado. Entrou devagar, como um predador que sabe que já ganhou. Os olhos apareceram primeiro. 2 círculos amarelos, luminosos, refletindo a pouca luz como de um animal noturno. Mas posicionados mais alto do que qualquer bicho daquela região deveria alcançar. Valmir não pensou. Apontou a arma e disparou 3 vezes. As balas acertaram algo. Dava para ouvir o impacto, mas aquilo não recuou. Só virou a cabeça lentamente, como se estivesse irritado ou interessado. Então, uma mão enorme apareceu na abertura da janela. Uma mão humana demais para ser de animal e grande demais para ser de homem. Os dedos longos, a pele retesada e nas pontas, garras pretas como piche. Sérgio começou a chorar. Ele veio buscar o que ele marcou. Ele veio terminar o que começou. A criatura avançou mais um pouco e a luz fraca expôs parte de seu rosto. Metade era humano, ou havia sido, com traços distorcidos, ossos deslocados, mandíbulas mais largas do que o normal. A outra metade era tomada por pelos negros, dentes alongados e um focinho curto, comprimido, adaptado mais para rasgar do que para morder. Era um lobisomem, mas não o de histórias estrangeiras. Era o lobisomem do Agreste, aquele das lendas antigas, do sertão profundo, que, segundo os mais velhos, não é bicho nem maldição, é vingança. Valmir engatilhou de novo. Todo mundo recua. Mira na perna. Separa agora. Fábio puxou Sérgio pelo colarinho
e o arrastou para trás do balcão, enquanto a criatura atravessava a parede como se fosse papelão. Um estrondo sacudiu a delegacia. Poeira subiu, as mesas deslizaram, o chão vibrou. A criatura entrou inteira agora, e quando ergueu o tronco, todos perceberam. Ele não veio só pelo Sérgio, disse o primo, engolindo em seco. Ele veio por todos que viram. O lobisomem respirou fundo. O peito expandiu, o ar vibrou, e ele soltou um rugido ensurdecedor de partir os ossos. A noite do interior de Alagoas nunca teria testemunhas suficientes para explicar o que aconteceria a seguir. O rugido do lobisomem pareceu dobrar as paredes da delegacia. O som não era apenas alto, era profundo, vibrante, quase capaz de paralisar os músculos dos homens ali dentro. O policial, que estava mais perto da criatura, tropeçou para trás, já sem força nas pernas. Valmir atirou de novo. As balas atingiram a criatura no torso, mas ela apenas virou o pescoço, irritada, como quem é picado por insetos. Então deu um passo à frente, pesado, firme, predador, e atacou. Saltou contra o primeiro policial, que sequer teve tempo de gritar. A criatura o ergueu pela garganta com uma mão só. O estralo ecoou seco. O corpo desabou. O primo de Sérgio puxou o rádio da mesa e atirou contra um canto da sala para distrair. A criatura virou-se naquele segundo. E foi tudo o que precisaram. "Pelo fundos agora!" gritou Valmir. A delegacia tinha apenas uma saída além da porta principal. Uma porta estreita que dava para um depósito e depois para o quintal seco atrás do prédio. Os quatro, Valmir, Fábio, o primo e Sérgio, correram. A criatura avançou atrás deles, quebrando mesas, rasgando arquivos, destruindo tudo que ficava no caminho. O chão tremia. "Ele não vai parar", gritou Fábio, empurrando-o adiante. "Não vai", concordou Valmir, "porque isso não é só ataque." Ele puxou a lanterna do bolso, acendeu e apontou para trás. Por um segundo, a luz iluminou a fera. E Sérgio viu. Finalmente viu o que não tinha tido coragem de admitir. Aquilo o reconhecia. Os olhos não eram só de animal, eram de alguém que já tinha sido humano. Enquanto corriam pelo corredor estreito, o primo dele disse em voz baixa, quase sussurrando, como se confessasse um pecado: "Sérgio, lembra do povoado de Pedra Fria? O que tem? A velha profecia da 7ª noite. Aquilo que o avô da gente falava, do homem que escolhe a fúria em vez da morte." Sérgio empalideceu. Sua respiração falhou. E então tudo fez sentido. Não pode ser." Valmir completou. "Pode sim. Esse lobisomem aí não nasceu, foi feito. É um caso antigo, velho demais. O primeiro registro é de 1893. Um homem do Agreste que fez um pacto para nunca morrer, mas também nunca viver como homem de novo." Fábio gritou. "E por que ele tá atrás da gente?" Valmir respondeu enquanto empurrava a porta do depósito. "Porque cada vítima dele vira parte do território. Ele não mata por ódio, mata por pertencimento. E você, Sérgio? Você pisou no território dele e viu o rosto. Isso é imperdoável para esse tipo de maldição." A porta dos fundos rangeu e abriu para o quintal. A lua cheia iluminava tudo com uma clareza quase cruel. Mas antes que eles corressem, a criatura atravessou o corredor, larga demais para passar ereta. Veio rasgando as paredes com os ombros, destruindo tudo, uivando tão perto que a vibração do som queimava por dentro. Valmir foi o último a sair e fechou a porta metálica com força. "Segurem!" gritou. Os três se apoiaram na porta, mas não durou. A criatura bateu uma vez. A porta dobrou. Bateu de novo. As dobradiças estalaram.
terceira vez, a porta voou longe. Eles correram pela estrada de barro atrás da delegacia, iluminados apenas pela lua. A criatura saiu atrás, ganhando terreno a cada passo. Os 4 sabiam que não podiam correr para sempre. O primo de Sérgio puxou a arma, ofegante. Valmir, só tem um jeito de parar isso, né? Valmir respondeu sem olhar. Tem, mas ninguém vai gostar. Fala logo, gritou Fábio. Valmir engoliu seco. A maldição só acaba quando o lobisomem não tem mais ninguém para carregar seu sangue. Sérgio entendeu na hora. Seu rosto caiu como pedra. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tinha. Ele era descendente da região. Tinha parado exatamente no território da criatura. E principalmente, ele tinha sobrevivido ao ataque. Ele escolheu você como próximo portador, disse Valmir. É por isso que te quer vivo. Ele não tá tentando te matar. Tá tentando te transformar. A criatura uivou atrás deles, tão perto que parecia dentro do vento. Valmir parou de correr. Fábio, leva Sérgio. Agora! Vai fazer o quê? Gritou o primo. Valmir ergueu a espingarda calibre 12. O que eu fui treinado para fazer. A criatura surgiu a 10 metros, correndo em 4 patas, monstruosa, iluminada pela lua. Valmir encarou, firme, mas não atirou no peito. Mirou na cabeça e atirou. A criatura caiu rolando, arrastando poeira, uivou, contorcendo-se, mas não morreu. Corram! Gritou Valmir. Eles correram para dentro da mata. Ramos batiam no rosto. Pedras machucavam os pés. O ar parecia mais quente, mais denso. Sérgio era puxado pelos 2 colegas, quase inconsciente de medo. Do outro lado da mata, havia uma ribanceira antiga. Uma queda de quase 15 metros até um riacho seco. Eles chegaram à beira. Não dá para descer, gritou Fábio. Mas dá para acabar, disse o primo firme. A maldição quer sangue de família. Então eu fico. Ele empurrou Sérgio para trás. Sérgio tentou agarrá-lo. Não faz isso. Faz tempo que eu não sirvo para muita coisa, primo. Mas para salvar alguém, ainda sirvo. Vai. A criatura surgiu na mata, com metade da cabeça estourada, mas viva, faminta, furiosa. Ela reconheceu Sérgio, mas também reconheceu o primo. Mesmo sangue. Ele abriu os braços. Vem, desgraça, termina comigo. A criatura avançou e os 2 caíram pela ribanceira. Um impacto seco ecoou lá embaixo. Silêncio. Por longos segundos, apenas o vento. Sérgio caiu de joelhos. Fábio pousou a mão no ombro dele. Valmir, ferido e sangrando, alcançou os 2. O sacrifício dele quebrou o vínculo. Você tá livre, Sérgio. A lua permaneceu cheia lá em cima, mas quieta, sem uivos, sem passos, sem monstros. Pela primeira vez naquela noite, havia paz. Dias depois, a polícia fechou o caso como ataque animal e desaparecimento acidental. Ninguém acreditaria na verdade e ninguém queria acreditar. Sérgio deixou a profissão. Nunca mais dirigiu à noite. Nunca mais passou perto do interior de Alagoas. Só falava uma coisa quando perguntavam: o perigo não é a estrada. O perigo é o que a lua cheia ilumina, que o mundo prefere esquecer. E de vez em quando a lua ficava enorme no céu, Sérgio jurava ouvir ao longe um último uivo. Não de ameaça, mas de despedida.